Sabe, gente, alguém em algum momento tem que dar a real. E a real é Stranger Things não é tão bom assim. Stranger Things é muito bom, eu gostei. Foi uma série divertida, muito bom talvez seja um exagero. É uma série boa, com personagens interessantes, uma estética maravilhosa, diversos pontos positivos. Mas, gente, Stranger Things não é tudo isso. Stranger Things, essa série do Netflix, que já tem pouquíssimo tempo de lançada, é apenas uma série interessante, bem feita, mas não é todo esse hype, toda essa fúria, todo esse furor que as pessoas estão colocando, levantando, dizendo. E é muito curioso, porque eu assisti faz pouco tempo, especialmente a partir dos diversos comentários feitos de que, meu Deus, Stranger Things é uma das melhores coisas já feitas, e blá blá blá, vamos, veja, especialmente se você é uma pessoa da cultura geek, da cultura nerd, se você gosta de RPG, se você gosta dos anos 80, veja, porque é maravilhoso, e tal, e blá, e bu, e bah. E, gente, é bom, mas não é tudo isso. E neste vídeo eu gostaria de tirar o cavalinho da chuva de vocês, pra quem aí está completamente fissurado em Stranger Things, dizendo o que eu acho ruim. Primeiro, antes que vocês me apedrejem e lancem lanças em mim, eu gostaria de falar as coisas boas, que eu realmente gostei. A começar, pra mim, a melhor característica de Stranger Things, melhor que tudo, é a estética. A estética inclui aí a paleta de cores, os cortes, a maneira como foi filmado, as roupas, os sets, a música de Stranger Things é um detalhe que não pode ser desconsiderado. É uma das melhores trilhas sonoras pra mim de uma série dos últimos, sei lá, muitos tempos. E eu gostei muito de séries como Jessica Jones, as músicas de Jessica Jones, as músicas de Demolidor, mas Stranger Things, eles conseguiram captar de tal forma o espírito a tudo que eles queriam passar, com uma série de coisas estranhas passadas nos anos 80, 90, com também o tipo de música que simula coisas relacionadas a videogame, a RPG, ao universo geek, ao universo nerd, ao universo gameista. Então é muito interessante. A trilha sonora de Stranger Things é algo à parte, algo impressionante. Mas, de geral, toda a estética, a maneira como os cortes foram feitos, as cenas foram filmadas, todo o andamento, toda a questão da paleta de cores escolhidas para as determinadas cenas, quando você tem uma cena mais de ficção científica, você tem uma certa cor, quando você está no momento familiar tem certa cor, quando você está num lugar estranho, absurdo, você tem certa cor. Então tudo isso é muito interessante. É importante avisar que vai ter spoilers, já coloquei no título do vídeo, mas vai ter spoilers nesse review, então se você não viu Stranger Things, veja e depois venha assistir o vídeo. Mas, continuando as partes boas, a autonomia dos personagens infantis, que crianças normalmente são colocadas ou a segunda parte, em segundo plano nas histórias, apenas sendo personagens engraçadinhos, irritantes, personagens inúteis, personagens para serem salvos, ou então elas são colocadas num primeiro plano supervalorizando suas habilidades, colocando crianças gênios, crianças super habilidosas, super bebês, super crianças, etc., que esses dois polos tornam uma ficção extremamente difícil de engolir. Mas Stranger Things, ele coloca as crianças como agentes, como pessoas ativas que impactam no resultado da história e usando as suas próprias capacidades e conhecimentos. Então é muito interessante observar a maneira como os personagens infantis, a infância e as crianças em geral são abordadas em Stranger Things. Maravilhoso, muito interessante. Então, para mim, um dos pontos também mais positivos. Outra coisa muito interessante em Stranger Things é algumas quebras de paradigma. Como o herói de ação, que é um policial, ele não segue o padrão físico do cara bombado, bonitão, ele não tá nesses padrões. Também temos, por exemplo, quebra nos paradigmas, às vezes, de bully, que o bully principal, assim, que é um cara super babaca, ele tem uma mudança de coração e acaba meio que ajudando os outros personagens principais. Então, nós temos algumas mudanças de paradigma muito interessantes, muito importantes, muito legais. Ok. Mas é meio que aí que acabam pra mim as coisas boas de Stranger Things. Porque vamos para as coisas ruins, porque pra mim Stranger Things é uma série boa, foi divertida, foi interessante, mas não é a melhor das melhores coisas, a melhor das maravilhas, o bonde das maravilhas do universo fenomenal. A começar pelas referências. Muita gente apontava e aponta Stranger Things como a melhor coisa do universo pelas referências. Tem referências a Alien, tem referências a Evil Dead, tem referências a ET, o Iluminado, RPG, a D&D. Se você joga RPG, veja Stranger Things. E tipo, vamos lá, gente. Referências são legais, mas não fazem um filme.
Você não vê um filme pelas referências, a maioria das vezes. Então, essas referências, elas muitas vezes são colocadas ou como menções honrosas, o que é interessante, mas às vezes são colocadas como armadilhas de nostalgia, para as pessoas observarem isso e falar: ah, eu era desse tempo, ah, eu joguei D&D primeira edição. E quem tá falando isso, minha gente, é alguém que jogou D&D primeira edição. Eu peguei todas as referências de D&D nessa série. Eu sou um RPG Old Schooler, eu conheço RPG Old School, eu conheço D&D Old School, eu conheço D&D, AD&D, primeira edição, segunda edição, terceira não é mais Old School, mas primeira e segunda, edição 0, e é interessante, eu vi, ok, legal, só que não, eu só apenas falo, haha, muito legal essa referência, mas isso não é o suficiente para dizer, meu Deus, que série maravilhosa. Não devemos ser cegados pela nostalgia. A nostalgia não deve ser o parâmetro que diz isso é maravilhoso. A nostalgia é para dizer, eu estive lá, mas não, meu Deus, eles falaram disso, amo esse filme. Então, referências não são um ponto de venda, então eu não coloco isso como coisa ruim. Eu estou colocando como coisa ruim apenas para quem coloca referências como se fosse algo principal, uma das forças motrizes para assistir Stranger Things, ok? É interessante, mas nada demais. Uma coisa que, pra mim, uma das piores coisas de Stranger Things é a narrativa. Porque, apesar de ser uma narrativa direta, simples, você consegue seguir a história do começo ao fim, ela é bastante sem grandes elementos, sem grandes problemas, sem grandes consequências, do ponto de vista de seguir, de consecução lógica. O problema disso é que ela se torna uma narrativa direta, limpa, porém previsível. É muito óbvio a maneira como as coisas vão se desenvolver, porque usam as mesmas fórmulas. Talvez o problema de ser um filme baseado em muitas outras coisas já feitas é que se torna muito óbvio. Quando eles colocaram o elemento da pessoa psíquica, do monstro e da coisa, é óbvio que vai ter o combate final com a pessoa psíquica, vai ter uma célula governamental que lida com experiências e não sei o que. Enfim, é uma história que não gera momentos de tensão. Não é um momento real, pra mim, de tensão, de o que será que vai acontecer, porque foi tudo tão... É como se fosse um monte de peças de Lego já planejadas, já colocadas, que havia uma maneira óbvia das coisas já terminarem. Então, é uma narrativa limpa. Eu não vejo grandes buracos na trama, eu não lembro assim. Eu teria que rever para tentar procurar problemas de consecução lógica na narrativa, mas é uma narrativa limpa, porém previsível. E esse é o grande problema, porque num show chamado Stranger Things, eu esperava mais coisas estranhas acontecendo. E esse talvez pra mim foi o maior problema, porque desde o começo só teve um monstro, uma coisa, um problema que foram os experimentos colocados nas crianças, que gerou o contato com os monstros da outra dimensão. Então, tanta coisa possível, poderia ter aberto aquela fenda quando abre e pode passar o monstro, tantas coisas interessantes poderiam ter acontecido para gerar um maior estranhamento em nós que assistimos, como por exemplo, coisas bem óbvias, outras coisas aparecerem, além do monstro. Não, essas coisas não precisam necessariamente matar pessoas, pode ser simplesmente pássaros estranhos, deformações, mutações acontecendo, e as pessoas observando, ou mais interessante ainda, visões, pessoas tendo pesadelos vivos, você está acordado, aí você vê, dentro do seu prato de comida tem sangue, começa a escorrer, você, e quando você vê, o sangue para. Coisas simples, pessoas tendo pesadelos, pessoas tendo visões, pessoas fazendo coisas estranhas, bizarras que nunca fariam. Isso tudo tira o óbvio, porque o mistério de Stranger Things é um mistério óbvio de uma agência governamental que criou essas mutações psíquicas em pessoas, em crianças, que gerou monstros, que gerou contato com monstros interplanares. Uma narrativa óbvia, direta, de consecução de fatos, que você poderia misturar com... Poderia levantar questões. Será que foi um culto? Alguém que tentou chamar uma entidade? Alguém que... Não teve... É muito óbvio. Não teve o grande mistério do que são essas coisas estranhas. Não teve nenhuma consecução e foi muito feio, foi muito chato. Então não teve nenhuma reviravolta para nos chamar a atenção. Pelo menos pra mim foi muito óbvio desde o começo. A criatura foi muito bland, foi muito neutra, foi muito nada. A criatura simplesmente ela é estranha do ponto de vista de aparência, que é aquela criatura tentacular com um aspecto floril. Só que a grande questão é que ela não tem poder, ela não tem nenhuma capacidade estranha. Ela é apenas um monstro extremamente difícil de matar e forte. Isso é muito chato.
Ela poderia ter inúmeras habilidades estranhas, como controle nos sonhos, alterar os sonhos das pessoas, percepção, nublar os sentidos, multiplicação, múltiplas formas, tantas possibilidades para torná-la mais estranha do que simplesmente pela aparência. Apenas a aparência dela que é estranha, mas ela é simplesmente super grande e super forte. Em outras palavras, esses detalhes tornaram muito nada. Apesar de todo um contexto misterioso em volta da série, os resultados são muito diretos e chatos e óbvios. Esse é o grande, pra mim, maior problema que torna Stranger Things apenas uma série legal. Eu tava vendo, ok. Muito legal, muito divertido. Muito bem feito, mas nada demais. Aí nós entramos, pra mim, em outros dois pontos finais que são, pra mim, também muito importantes, que são a questão do ritmo. O ritmo, às vezes, oscilava numa languidez, numa lentidão muito grande e, às vezes, ficava quase rápido. Eu, particularmente, gostaria que fosse para maiores extremos. Ou ele ficasse realmente lento, ou ele ficasse realmente rápido e não ficasse sempre nesse meio termo. O filme, mesmo quando há cenas de ação e coisas do gênero, a câmera ela está afastada, então dá tempo para as pessoas correrem lentamente, não está tudo junto, então você não vê os quadros indo rápido, você não vê a ação, ela mesmo sendo uma ação, ela é uma ação lenta. Então, esses momentos que não há aumento do quadro, da percepção nossa da ação e nem lentidão, torna como se fosse sempre o mesmo ritmo. Isso é relativamente chato. De um ponto de vista geral, clássico, analítico, crítico, narrativo. Mas o último ponto pra mim, que é para mim uma coisa ruim, e que tornou a série relativamente menos apreciável, do meu ponto de vista, é o tratamento de uma das personagens centrais, que é a Ellie, a garota com superpoderes psíquicos. Porque a Ellie, ela é uma personagem vazia. Ela não tem personalidade, ela é semelhante ela tem a personalidade de uma pessoa super poderosa que tem poderes super mágicos fenomenais. É uma personalidade vazia que serve quase como uma fantasia de sonho molhado de garoto de 12 anos, dos anos 80, 90. Eu achei o romance dela com o garoto principal ridículo, forçadíssimo. Eu achei... nós não podemos ter essa personagem sem um caractere romântico. Ela falou muito pouco, ela desenvolveu muito pouco. Ok, ela é uma pessoa traumatizada, ela é uma pessoa tal, ela é uma pessoa tal. Mas há formas de você desenvolver uma personagem de maneira silenciosa, com os movimentos, com coisas assim, com mais cenas com ela sozinha. Muitas formas poderiam ter sido feitas. Apenas as coisas que desenvolviam nela era como ela sofreu. E isso é muito óbvio. A narrativa de Stranger Things é uma narrativa óbvia. Não há grandes reviravoltas. As maiores reviravoltas são alguns personagens que morrem, como a amiga da irmã do garoto principal, que ela morre. É uma das maiores reviravoltas, pelo menos pra mim. O resto foi tudo muito óbvio, muito previsível. Então, o mistério do garoto que morreu, que é na verdade um corpo feito de espuma e etc. Isso foi interessante, mas aí acaba. O resto não tem mais mistério, é tudo a mesma coisa, é tudo uma narrativa previsível e chata, e é isso. Por isso, pra mim, Stranger Things não é tão bom a segunda volta dos deuses na Terra. Stranger Things é uma boa série. E eu me pergunto, por que as pessoas ficaram tão maravilhadas com Stranger Things? Será que é pela nostalgia? O fator nostalgia deve ter impactado muito, mas será que as pessoas estão tão acostumadas com filmes e séries, com uma narrativa horrível, cheia de buracos, com personagens nojentos, com personagens babacas, com personagens escrotos, com personagens tolos, bobos, que quando aparece alguma coisa melhor, todo mundo acredita que é a melhor coisa do universo, que é a melhor série do universo? Eu me pergunto, o que vocês acham? Vocês discordam de mim? Acham que Stranger Things é a melhor coisa que já foi? Comentem. Deem like, deem share, mostrem pros coleguinhas, mostrem pros amigos e me digam o que vocês acham. Me digam se vocês realmente acham e por que vocês acham que Stranger Things é a coisa mais fenomenal que já existiu. Bom, então aqui foi Gagaia. Stranger Things não é tão bom assim, alguém tinha que ter falado isso. Até a próxima.